Vocês dois, pastoreando a igreja local, cada um, fazem parte da mesma denominação, é isso? Exato. Que é a Convenção Batista Brasileira. Sim. É isso? Exato. Essa é a parte do... Então, nós temos um órgão chamado Aliança Batista Mundial, que congrega todos os tipos de batista. Batista independente, batista nacional, batista regular, batista até porque bíblico. igrejas batistas estão espalhadas pelo mundo inteiro. Exato. Então, no Brasil, existem várias convenções. Convenção Batista Brasileira, Convenção Batista Nacional, Convenção Batista Independente, Batista Regular, Batista Bíblica. São igrejas Tem uma batistas. reformada, não tem também? Tem um movimento Batista novo aí. reformado. É novo, esse é movimento novo. novo. Mas eu sou reformado, né? Eu fiquei atento. Inclusive, o presidente da Convenção Batista Reformada é cresceu comigo na mesma igreja da adolescência, depois ele foi para outra igreja, mas era da minha turma lá agora. Ou seja, existem várias igrejas, ou seja, como instituição, como convenção, denominação, dentro desse espectro batista aí. Mesmo no Brasil existem várias linhas diferentes ou convenções diferentes. Isso. As nossas convenções, não existe a igreja batista, como existe a igreja católica. Existem as igrejas batistas. E elas se juntam em convenções por algumas afinidades, por alguns projetos conjuntos. Para fim que a gente fala cooperativo, não tem subordinação. Então, a Convenção Batista do Estado de São Paulo não pode ir lá na igreja do Ricardo e falar assim, você não pode ter essa pessoa como líder, você não pode... Ela não tem esse tipo de ingerência, não tem. Então, nós não temos... Assim como nós não temos uma doutrina batista. E eu acho que essa é a parte mais importante da nossa conversa. Nós não temos doutrina batista, nós temos doutrinas batistas. Por que eu falo isso? Porque você pode ser batista sendo amilenista, você pode ser batista sendo dispensacionalista, pré-milenista, que você é batista. Você pode ser arminiano, você pode ser calvinista, e você é batista. Então, não tem assim, todo mundo tem que seguir. Então, não tem aquela doutrina que sai de um poder central que diz assim. Não existe um documento da convenção onde todos reunidos aprovam um documento que diz assim, basicamente, essas são as doutrinas básicas da nossa igreja? Tem. Então, não tem um credo, né? Mas nós temos a declaração doutrinária. Eu vou te dar... Eu tenho ela aqui comigo. Ótimo. Deixa eu ver se... Para quem está nos ouvindo, o pastor Sidney trouxe uma riqueza de anotações aqui para poder nos conduzir nessa conversa. Está sendo ótimo, Sidney, então, muito bom mesmo. Só para você ver como é que a gente consegue conviver bem, então, nós temos aqui 6 princípios que esses são os que praticamente distinguiram os batistas ao longo da história, né? Separação igreja-estado. Então, lê para mim os 6. Então, primeiro, a aceitação das escrituras como única regra de fé e prática. Única regra de fé e prática. Não tem tradição apostólica, não tem aquela coisa de sucessão apostólica, nem um governo central, ou como os romanos têm lá, além da Bíblia, a tradição, mas as bulas... Na verdade, uma das coisas que a gente tem, eu já falo em alguns outros programas, é que o grande problema da tradição e das escrituras na visão católico-romana é que, para o católico romano, se houver algum desentendimento na leitura da Bíblia, a tradição é que determina. O resultado da reforma protestante é que tudo aquilo que faz parte da tradição e está em obediência às Escrituras, aquilo faz parte da vida da igreja. Exatamente. Mas aquilo que a tradição criou e a fundamentação bíblica não existe ou ela é um equívoco, isso nós precisamos rejeitar. Um outro princípio é o conceito de igreja como comunidade local, democrática, soberana, autônoma. Então, e as pessoas regeneradas, batizadas, fazem parte daquele grupo e elas decidem sobre a vida da igreja. Nós não temos um bispo, nós não temos um supremo concílio que possa... A igreja escolhe seus pastores e assim por diante, né? Então, esse é um outro princípio. A separação igreja-estado, que foi basicamente aquilo que gerou liberdade de consciência, né? A gente pode interpretar, a gente tem o livre interpretação da Bíblia.
Bom, vou voltar nisso, termina aí. Essa daí Outra é legal. coisa é a responsabilidade individual. Nós não, assim, não tem intercessor. O que você faz, você se acerta com Deus, não é? E a nossa convicção é que a gente se firma nas doutrinas dos apóstolos, né? Então, que a gente fala de autenticidade e apostolicidade da igreja. Então, as nossas doutrinas são aquelas do Novo Testamento. Nós negamos, isso eu falo nós, porque isso é um preceito evangélico, essa ideia de sucessão apostólica, da cadeira de Pedro, essas coisas, são heresias reais, né? Mas nós nos pautamos pela doutrina dos apóstolos. E onde está a doutrina dos apóstolos? Na Bíblia, na Sagrada Escritura. Hoje pode parecer assim óbvio isso, mas no século XVII, XVIII, XIX não era tão óbvio assim esses pontos, né? Verdade. Muito bem. Quando eu falo liberdade de consciência, que você falou, isso. Não é cada um pensa o que quiser. Pensa o que quiser do mesmo texto, né? Mas assim, Deus fala à pessoa, a própria palavra fala com ele e ele é iluminado pelo Espírito Santo e assim por diante. São dois termos que você usou aí, leu nos princípios dos batistas, que acho que eles casam muito bem. Eles são a liberdade de consciência e a responsabilidade individual. Isso. Infelizmente, como a gente vive nesse mundo extremamente subjetivista, né, Ricardo? O mundo pós-moderno, assim, aí as pessoas usam isso como um trunfo. Exato. Mas, na verdade, o que vocês estão dizendo para a gente é que o que se defende entre os batistas é, que uma pessoa, lendo a Bíblia, Deus fala com essa pessoa. Sem dúvida. Ela não precisa o tempo inteiro ficar consultando um teólogo para saber para onde ir. O Espírito testifica no coração de cada crente. Segundo, que essa pessoa também, ao pecar, ela peca contra Deus. E para ser limpa do pecado, ela precisa, de Cristo, não de pagar uma promessa, de fazer oração, de se confessar com o pastor. Não é isso, Ricardo? Exatamente. Né? A Igreja Batista, então, ela é conhecida por esse respeito à pessoa também ter essa liberdade de ter as suas particularidades naquilo que não é essencial. Então, no essencial, nós temos que concordar, nós temos que nos respeitar e temos que defender. Como a Sidney colocou ali, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Mas existem algumas doutrinas que nós entendemos, às vezes, que há essa certa liberdade, essa abertura para um diálogo respeitoso, obviamente, sem fugirmos dos pontos essenciais. Né? Então, a pessoa pode até ter uma visão diferente de interpretar os sinais do fim dos tempos, o livro do Apocalipse, as profecias. E existem correntes diferentes, né, que muitas vezes o pessoal que está nos vendo não conhece. Mas ninguém pode chegar e falar assim, eu sou batista, mas o inferno não existe, eu nego isso, e Apocalipse é um conto da carochinha. Exatamente. Aí a gente foge e aí caímos num ponto. Mas, infelizmente, Lugero, a Igreja Batista atualmente, ela também está passando por uma influência que eu acredito que seja quase que geral, né? Que é essa fragmentação teológica. Né? Então, eu fui missionário batista no interior de Minas Gerais, e você encontra de tudo nas igrejas batistas também. Então, não é porque tem uma placa Igreja Batista, especialmente o logotipo da Convenção Batista Brasileira, por exemplo, que é tida como o ramo mais tradicional, histórico, né, da nossa denominação, que você vai entrar lá e você vai encontrar essa segurança que nós estamos falando aqui. Você não tem um perfil falando assim, olha, eu fui lá, é assim. Exatamente. Você muitas vezes pode se surpreender, né? Então você precisa conhecer cada contexto e visitar a igreja. No caso meu, por exemplo, eu fui para plantar uma igreja numa cidade onde não havia igreja batista da Convenção Batista Brasileira. E quando cheguei lá, vi uma igreja com um logotipo. Eu falei, então para que vim aqui plantar uma igreja? Quando fomos conhecer, a pessoa estava usando o nome Batista, ela nem era batista, ela estava usando o logotipo da Convenção Batista Brasileira, que traz uma certa identificação para a pessoa que está de fora, mas ela não tinha absolutamente nada de batista, era mais liberal do que você imagina. E essa fragmentação, infelizmente, ela tem tomado os púlpitos e as igrejas batistas de maneira geral, infelizmente.